noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A convidada de hoje é a secretária-geral adjunta da OAB-RS, doutora Karina Contiero, que vai falar sobre o tema Advocacia Respeitada e Cidadania Valorizada. Que tema maravilhoso! E o artigo da semana publicado no site e no blog do IARGS é do promotor de justiça e ex-presidente da FMP, doutor Davi Medina, que abordou o tema O Ensino do Direito Penal. E o artigo da próxima semana vai ser elaborado pelo Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, que é membro do Conselho Superior e Fiscal do IARGS, sobre o tema Sua Excelência, o Advogado. Todos os artigos estão postados tanto no blog quanto no site do IARGS em Estudos Jurídicos. E todas as videopalestras e lives estão postadas no canal do YouTube do IARGS. Inscrevam-se! Aguardando a doutora Karina Contiero, deixa eu ver se ela já está aqui. Acho que ainda não entrou. Ah, tá aqui já. Entrando ao vivo com ela. Tem que só virar a câmera, doutora. Ai, pai do céu. Acontece. Pronto! Seja bem-vindo Olá. à live de hoje, na sua estreia. Muito bom Pois então. ter você aqui hoje. E antes de mais nada, vou ler o seu mini currículo. Mini, porque senão a gente ficaria aqui a live toda só lendo os currículos de pessoas tão nobres e importantes. A doutora Karina Contiero é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos. Habilitação específica em Direito Civil. Habilitação profissional plena para o magistério. Membro da Comissão de Defesa, Assistência e das Prerrogativas desde 2001. Membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RS 2010-2015. Representante da OAB do Rio Grande do Sul, junto ao juizado do torcedor e grandes eventos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assessora da presidência da OAB-RS, gestões 2016, 2018, 2019 e 2021. Conselheira seccional, gestão 2019 e 2021. Presidente da Comissão de Defesa, Assistência e das Prerrogativas, gestão 2019 e 2021. Fundou a Escola de Prerrogativas da OAB-RS na gestão 2019-2021. Atualmente ocupa o cargo de secretária-geral adjunta e coordenadora-geral das comissões da OAB-RS. No Conselho Federal da OAB, atua como Procuradora Nacional Adjunta de Defesa das Prerrogativas e também foi membro consultiva da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas e Valorização da Advocacia e Gestão 2019-2021. Um mini currículo, mas que diz tanta coisa, não é, doutora Karina Contiero? Seja bem-vinda nesta live de hoje, live de sua estreia. Obrigada, muito obrigada, Terezinha. Me escuta bem? Muito eu não bem. consegui conectar os fones, então eu desisti deles. Não tem problema, não tem problema. O tema da live de hoje é Advocacia Respeitada e Cidadania Valorizada. Tema muito importante. Mas antes da gente chegar nele, eu queria que você falasse um pouco sobre o grande sucesso que foi a Cidade da Advocacia, um evento inédito, um show de tecnologia. Eu que estive lá, posso dizer assim, de cadeira, o sucesso que foi esse evento. Fala um pouco sobre isso, doutora. Ah, mas daí já começamos muito bem, não é? Eu quero dizer primeiro, antes de falar da Cidade da Advocacia, da minha satisfação em estar aqui hoje.
contigo, conversando contigo. Eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, do IARGS. A doutora Sulamita me é muito cara, uma pessoa que eu tenho muito carinho mesmo, e admiro muito pelo trabalho de ordem. É uma inspiração, né, para nós, mulheres de ordem, né? Ela é realmente uma grande mulher de ordem, a seguir o trabalho dela. Então, Terezinha, hoje aqui para mim é uma satisfação imensa estar aqui conversando contigo, batendo esse papinho assim, nesse tempo agora, pós-Cidade da Advocacia. Então, a Cidade da Advocacia é um projeto que foi muito pensado pela nossa diretoria, com a intenção de dar um presente para a advocacia nesse tempo de pós-pandemia, nessa situação toda que a gente vem enfrentando das dificuldades da advocacia. Nós pensamos em alguma coisa propositiva que trouxesse realmente um presente no mês da advocacia. E, assim, com bastante singeleza, eu vou te dizer que o retorno foi muito positivo e que, para nós, foi uma grande vitória que nós conseguimos construir, porque foi uma semana de muita participação da advocacia, e esse era o nosso objetivo, né? Então, a Cidade da Advocacia, ele veio iniciar, deu um start na nossa gestão, né? Esse primeiro presente que a gente pôde alcançar para a advocacia, no mês da advocacia, efetivamente, temos outros eventos que vêm, mas esse foi inovador, né? Foi um romper, né? Nós rompemos diversos obstáculos para poder chegar a entregar isso para a advocacia. E eu, pessoalmente... Inédito no Brasil, não é isso? Não, mas com certeza, aplausos para todos que participaram. Não, e conseguimos juntar as nossas comissões todas, os advogados, todos que prestam serviço voluntário, estavam ali muito felizes com aquela entrega que a gente fez, a gente, um trabalho muito conjunto, porque mobilizou muitas pessoas, muitas mãos aqui. Eu imagino. Então, para nós foi uma grande satisfação mesmo a Cidade da Advocacia. Aqui estou vendo a doutora Neuza, né, a nossa vice-presidente, minha querida amiga, um prazer estar aqui. E aqui já colocou uma grande satisfação assistir a nossa querida e competente diretora secretária-geral adjunta da OAB, sob a mediação da querida jornalista Terezinha Tarcitano. Muito obrigada. Que prestígio ter aqui a nossa vice-presidente da OAB. E a presidente do IARGS, a doutora Sulamita Santos Cabral, está aqui também nos assistindo, a doutora Melissa Teles Baruf, entre tantos outros advogados, Ana Amélia Prates, boa noite para as minhas queridas Terezinha e doutora Karina, entre tantos outros colegas que estão aqui nos assistindo. Doutora Karina, eu costumo dizer que a doutora Karina tem um nome lindo, que é o nome da minha filha. Sempre brinco com ela. Temos bom gosto. Com certeza, muito bom gosto. Minha querida, eu acho que é importante tu dizer o porquê da escolha do seu tema no dia de hoje. Então, advocacia respeitada e cidadania valorizada. Porque quando me convidaste para fazer essa live, e tu viu que não foi fácil, né, escolhermos um tema, e eu pensei em alguma coisa que referisse a advocacia também de uma forma positiva, não é? E como a gente tem esse trato com justiça, diretamente ligado à sociedade, eu gosto muito de relembrar, e eu acho que isso tem a ver com o meu trabalho de prerrogativas, né? Relembrar sempre a importância do advogado. Então, essa foi a intenção. Falar sobre a importância da advocacia dentro da sociedade, né? Para a cidadania. Em tempos tão difíceis que a gente enfrenta, com dificuldades na justiça, com dificuldades sociais, que a gente muitas vezes não tem nem não consegue nem ver a proporção disso, a gente lembrar que somos advogados e que temos
muito mais do que uma responsabilidade, né? Temos um mistério de proteger a sociedade, de ser a voz da sociedade. Eu acho que ela também exerce uma função social. Não é? Eu acho que essa referência sempre dos advogados falando pela sociedade e falando em nome da cidadania é uma coisa que a gente tem que referir muito e lembrar muito, porque é uma coisa muito importante para quem exerce a advocacia. E os nossos pares, muitas vezes, passam por tantas dificuldades que a gente acaba até não lembrando do quanto é importante o advogado numa tríade de justiça, não é? Como é que vai se fazer justiça sem ter um advogado? É impossível, não é? Então, eu gosto muito de falar sobre a valorização da advocacia e esse tema foi escolhido por causa disso, por causa do mês da advocacia, por causa da situação, né, dos advogados, que a gente passa por essas dificuldades todos os dias, né, de ser ouvidas muitas vezes, de conseguir ter a palavra, de conseguir ter o respeito dentro da sociedade. Então foi uma intenção assim bem simplória para relembrar realmente o meu trabalho de prerrogativas e também para poder falar um pouco dessa nossa gestão, da gestão atual na diretoria da Ordem, que também tem relação direta com essa valorização da advocacia. Então, escolhi um tema que tivesse relação com as duas coisas, com o passado e o presente. Perfeito, teremos muito o que falar. Doutora Neuza Bastos ainda colocou: saudação a toda a advocacia que acompanha esta live. Dando sequência, por que a advocacia é tão indispensável à sociedade, doutora Karina? Então, a advocacia, na verdade, como eu já referi, é a voz da sociedade, não é? Muitas vezes a gente interpreta o papel do advogado naquele que a televisão, que a mídia expõe, e muitas vezes vem com aquela carga negativa, não é? De que o advogado está defendendo o bandido, o advogado está cobrando tal coisa, o advogado... Então, essa é a imagem que muitas vezes é repassada. Só que a gente tenta o tempo todo, e eu nas minhas falas tento o tempo todo referir o quanto o advogado, como seria se não houvesse o advogado, né? O quanto o advogado é importante para fazer aquele cidadão, qual seja ele, chegar até a justiça. Muitas vezes nem necessita chegar até a justiça. O advogado, a função do advogado resolve antes, através de uma mediação, através de uma conversa, através de uma reunião, resolve antes de chegar na justiça impasses que são de profunda importância para as pessoas envolvidas. A gente lida com a vida, a gente lida com o direito à liberdade, o advogado muitas vezes briga pela comida que as pessoas não têm, pelo remédio. Quer dizer, são coisas importantíssimas. Exato. São situações muito importantes para as pessoas que vêm através desse trabalho do advogado. Com certeza. Aqui está também o doutor Fabrício Fay, que eu comentei há pouco quando a gente fazia um teste, que foi uma alegria conhecê-lo pessoalmente na cidade do advogado, porque por 2 anos e meio, as lives que eu faço aqui junto com a Ana Amélia, pelo menos eu conhecia muitos advogados de forma virtual. Então, realmente uma grande alegria. Vejo aqui o doutor Jarbas Brito, que é novo associado do IAS, também aqui está dando boa noite. O doutor Fabrício é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Sim. Doutora Karina, a importância do pleno exercício da advocacia. O que você poderia falar a respeito? Então, a partir do momento que o advogado, a gente já referindo brevemente essa importância do advogado poder representar a sociedade, representar o cidadão, o seu cliente, enfim, quem quer que seja, até porque a nossa obrigação legal, a nossa função legal é muito maior do que apenas limitada ao cliente, né? O advogado poder exercer a sua função de forma plena é o que é necessário para se aproximar da justiça. Por quê? Porque o exercício profissional, ele tem que ser isento, ele tem que ser
fora de qualquer restrição, porque muitas vezes o advogado precisa adentrar em algum local ou falar alguma coisa que não é o que as pessoas, o que não é o que seria o padrão, não é? Então o advogado precisa ter essa liberdade de agir naturalmente. Não é a troco de nada que nós temos o Estatuto da Advocacia, que nos reserva todas aquelas prerrogativas, e voltando às prerrogativas, para o exercício pleno da advocacia. Porque não se pode querer que se faça justiça sem ter um advogado que tenha o pleno acesso ao seu cliente para saber como é que o que aconteceu num determinado fato, sem ter um advogado que possa conversar com o juiz quando ele achar necessário, entrar numa sala de audiências ou onde estiver o seu cliente, pedir pela ordem para interromper um julgamento, para dizer alguma coisa que seja importante para que aquele julgamento seja efetivamente justo. Esse tipo de coisa é o nosso exercício profissional. E o nosso exercício profissional, a partir do momento que ele não é pleno, por exemplo, a partir do momento que não se deixa o advogado entrar numa sala, como, até abrindo parênteses, como aconteceu agora, no mês passado, aqui em Canoas, não é? Que a juíza deixou o advogado fora da sala de audiências e fez audiência com um advogado virtual e o cliente presencialmente. Quer dizer, como é que um advogado que não pode conversar com o seu cliente durante um ato que é tão importante, que é a audiência, vai exercer de forma plena o seu mistério de advogado, vai fazer uma defesa adequada? Não tem como, não é? Então, essas pequenas coisas que a gente, do dia a dia, que fazem o diferencial para que o advogado tenha um exercício profissional adequado e a busca da justiça também, né? Porque eu gosto muito de falar em justiça, porque é o objetivo da advocacia e deveria ser também de todos os órgãos imbuídos envolvidos na justiça, é a busca da justiça, né? Ouvir todas as partes, o pleno desempenho da conversa, a administração de ouvir todas as partes, esse tipo de coisa é a base, né? É a base para tudo, e na advocacia não é diferente. E, doutora Karina, nessa linha de pensamento, quais são as efetivas ações da OAB para a defesa da advocacia plena? Então, a gente vem, e aqui vou referir a minha diretoria, claro, o presidente Leonardo Lamarck, que vem trazendo para sempre novidades e sempre buscando estar participativo em todos os locais por onde ele passa. Tem visitado as 106 subseções, agora faltam poucas posses, mas já está quase nas 106. Que loucura. Tá rodando bastante o nosso presidente, trazendo para a gente toda essa demanda da advocacia do interior, né, das subseções, que são importantíssimas para a gente saber tudo que está se passando no interior, para poder também desempenhar um trabalho adequado, né, aqui na seccional. Mas tem além do presidente, nós temos a Neuza Bastos, que é a vice-presidente, a nossa querida Neuza, que está fazendo um trabalho também fabuloso. Agora me veio um trabalho social muito importante, que é a campanha do agasalho. Imagina, olha a importância também da advocacia num tema tão caro, não é? A campanha do agasalho, que é importantíssima para a sociedade, tanta gente passando dificuldade, nós fazendo um trabalho aqui, capitaneado pela Neuza, de busca de agasalhos e entrega de agasalhos. Temos também o nosso presidente, o nosso secretário-geral, o Dr. Gustavo Yuhen, e o nosso capitão das finanças, que é o Dr. Jorge Fara. Então, nós temos, nós como diretoria, trabalhado bastante nesses aspectos sociais. E me vem, assim, algumas situações. Por exemplo, nós tivemos há pouco a inauguração de uma sala para advogados, uma sala do INSS para advogados, dentro da OAB Cubo, que é um trabalho do Dr. Tiago Kidrick, na Comissão de Seguridade Social, que trouxe
Veja bem, a necessidade das pessoas hoje com relação ao INSS, essa facilidade vai agregar valor a muito trabalho dos advogados e vai facilitar a vida de muita gente, muitos clientes, né? Vai trazer essa possibilidade dos clientes virem diretamente à advocacia e ter um posto avançado dentro da OAB Cubo. E essa questão dos advogados terem essas dificuldades de prerrogativas, nós fizemos um ato maravilhoso na frente da OAB, da subseção de Canoas, reuniu presidentes de subseções, porque deu a coincidência de estarmos em colégio de presidentes, quer dizer, há 106 subseções representadas ali, postulando um direito básico do advogado, que é estar na sala de audiência, junto com o seu cliente. Não é? Fizemos diversos trabalhos, a inauguração do NUGESP agora, que é um trabalho forte que foi feito pela OAB, que trouxe aos advogados o fim daquele... Era um horror, os advogados tinham que ficar no centro de triagem, na rua, aguardando para poder falar com seus clientes. Agora, lá no NUGESP, o projeto prevê acomodações adequadas para os advogados, a comunicação adequada dos advogados com os clientes, tudo isso são atitudes que vêm agregando valor à advocacia e facilitando para a sociedade, para a cidadania, né? Essas coisas do dia a dia que nós estamos tentando resolver com agilidade, para que os nossos colegas tenham o máximo possível de respaldo da OAB, né? E é por isso que a gente fortalece sempre a importância dos advogados estarem junto com a OAB, de participarem das comissões, de participarem efetivamente dos atos da OAB, porque é assim que se faz uma sociedade forte, não é? E daí eu volto à cidadania, volto à sociedade, porque essa é a importância dos advogados dentro do sistema, não é? Então, é basicamente isso. Teria aqui dúzias de situações para citar, de trabalhos que já foram feitos nesses 6 meses, especialmente, da nossa gestão, sobre valorização da advocacia. Mas eu me recordo agora desses, assim, agora, nesse momento, me recordo só desses, Terezinha. Olha, vou registrar aqui também a presença do vice-diretor da ESA, da OAB-RS, doutor Eduardo Lemos Barbosa, lhe saudando aqui, a doutora Roseline Prado, doutora Cristiane Faria, doutor Cassiano Santos Cabral, também aqui, doutora Amanda Alves, enfim, muitos colegas aqui lhe saudando. Quem sabe a gente fala um pouco das comissões da OAB-RS, especificamente em relação à contribuição para a sociedade, cidadania. As prerrogativas também. Também. As comissões da Ordem, elas têm, atualmente, nós temos mais ou menos 60 comissões. Então, são 60 temas específicos, todos relacionados a alguma coisa da sociedade. Isso aí, nós temos aqui a Comissão de Diversidade Sexual, a comissão que trata dos direitos das mulheres, da igualdade racial, de mudanças climáticas, temos de direito bancário, direito do consumidor, quer dizer, são muitas, e todas elas têm esse viés social. Então, o trabalho das comissões dentro da Ordem é importantíssimo, porque trata de forma específica temas relevantes e presta esse serviço para a sociedade também, né? Então, essa questão desse apoio institucional vinculado diretamente a cada tema, que são as comissões, nossa, nós temos, Terezinha, fora da cidade da advocacia, que nós tivemos mais de 100 painéis com assuntos diversos. Nós temos na base de 50, 60 eventos por mês que tratam de temas relacionados à advocacia e
a cidadania. Então, imagina, é um trabalho que não para nunca, né? E vem se abastecendo cada vez mais, ainda bem, né? Ainda bem, porque os nossos presidentes de comissões são bastante atuantes e têm esse olhar sobre as necessidades da advocacia e da sociedade em si, né? Agora falei do direito ambiental, a Comissão de Direito Ambiental faz um trabalho maravilhoso. Ah, acho que deu um problema, travou. Opa. Pronto, voltou. Não, voltou? É normal acontecer, não tem problema. Pode Então, continuar. estava falando da Comissão de Direito Ambiental, que muitas vezes as pessoas nem conhecem, nem têm conhecimento do trabalho importantíssimo que se faz nessa comissão para a sociedade, né? Depois, fora isso, a gente tem N comissões que são todas muito envolvidas com a cidadania também. Mas o trabalho de ordem das comissões está bem... Tá bem árduo, mas bastante satisfatório também, porque é um foco, né? São as portas que da OAB que são abertas para que venham os advogados participar das comissões. E união da advocacia, como eu sempre falo, é muito importante. Sim, o doutor Fabrício Fay colocou que os colegas precisam trazer as demandas para a comissão, para a SEDAP, né? E que a doutora Karina faz um grande trabalho à frente desta comissão e é uma grande defensora das prerrogativas. Prerrogativas não adianta, né? Não, o Fabrício, claro, é amigo, né? Tá fazendo... Quem tem amigo tem tudo, né? Mas ele reconhece. Ele reconhece. Ele foi meu vice-presidente na gestão anterior das prerrogativas e continua fazendo esse trabalho forte de prerrogativas como vice-presidente agora do Dr. Domingos Martã, que é o novo presidente da SEDAP. E ele faz um trabalho ótimo, grande trabalho na Comissão de Direito do Trabalho, como eu falo. Só que assim, realmente, prerrogativas, elas precisam ser trazidas para a OAB, para a gente poder auxiliar nos casos específicos. Agora, nessa gestão, estou procuradora nacional de prerrogativas, então é um trabalho um pouquinho diferenciado, porque se refere mais às ações propostas de prerrogativas e de um trabalho a nível nacional. Mas aqui na nossa seccional, a gente tem um plantão de prerrogativas, que é um plantão 24 horas, que é justamente para atender na hora qualquer demanda que venha dos colegas. Imagina, 24 horas, muito já ladeamos, né, Fabrício, delegacias, porta de presídio, porque realmente, às vezes, os advogados têm a dificuldade, precisam que resolva naquele momento e a gente, como OAB, faz esse trabalho, e a Comissão de Prerrogativas continua fazendo esse trabalho de uma forma muito importante dentro da ordem. Então, assim como as prerrogativas, nós precisamos que todas as demandas sejam trazidas para a OAB, né? Porque nós temos também esse apoio das comissões, né? Que podem resolver... E das coordenadorias também, né? Também, das coordenadorias. Então, olha aqui o que o doutor Fabrício Fay falou. Doutora Karina é uma leoa das prerrogativas. Olha só, que bacana. Eu não sei se isso é muito bom, sabe, Terezinha? Porque às vezes as pessoas... É sinal que domina, né? Ninguém chega perto. Esses dias a doutora Neuza, numa brincadeira, falou que eu era uma braba mulher de ordem. Eu digo, muito obrigada. Então eu sou uma brava mulher de ordem. Sim, é uma leoa, é uma brava. Mas não é. É que a gente, quando tem esse não pode chegar de uma forma muito pacífica, né? A gente tem que se posicionar. E o se posicionar, muitas vezes, as pessoas levam para esse lado, né? Mas eu confesso que não me acho uma leoa. Muito obrigada, Fabrício. Eu vejo uma leoa como uma mãezona. E eu acho que se eu tiver esse papel para as pessoas que eu tento auxiliar com o meu trabalho de ordem, para mim já está mais do que bom. Estou satisfeita. Toda mãe é uma leoa também, né?
E leoa é isso, né? Aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente defende, né? Como também a lei de criminalização da violação às prerrogativas. A Lei Federal número 13.869 de 2019, que parece que entrou em vigor no mês de janeiro desse ano, não é isso? E trouxe algumas mudanças, não é, doutora Karina? Sim, sim, sim. Essa legislação, ela veio para fortalecer o trabalho dos advogados, porque a gente já tinha algumas questões que, olha ali que amor, ah, é uma mãezona, tá bom, tudo certo, obrigada. Isso para mim é um elogio. Ai, ser mãe é maravilhoso, né? Sempre. Mas, enfim, a lei que criminaliza as prerrogativas, ela veio impor responsabilidades a quem trata diretamente com os advogados e veio a instituir penalidades à violação dessas quando é violada algumas prerrogativas. O que acontece? Muitas vezes a gente tinha dificuldade em arrolar, em colocar num papel ou de levar adiante alguma questão contra a violação de prerrogativas. Essa lei não, ela trouxe ali responsabilidades que foram impostas a juízes, a pessoas que trabalham, a agentes que trabalham diretamente com os advogados, porque a partir do momento que for essas pessoas vierem realmente a inviabilizar o exercício pleno do advogado, que é uma violação de prerrogativas, elas respondem também criminalmente por esse ato. Então imagina que coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui uma pessoa que defende a sociedade, que defende o seu cidadão, o seu cliente, ou quem quer que seja que ele esteja ali defendendo, que é o advogado. A partir do momento que existe alguma baliza para esse exercício pleno da advocacia e essa pessoa incide naquele crime, ela vai ser responsabilizada, sim, por ter impedido o exercício pleno daquele advogado. Isso, para nós, foi uma grande vitória. E ela veio muito brandamente fazendo mudanças em toda a estrutura. Né? Antigamente, a gente tinha situações que os juízes davam um despacho por mais descabido e não se responsabilizavam por aquele ato e que causavam uns grandes problemas para o cidadão e para o advogado. São casos, por exemplo, dando um exemplo que eu lembro agora, o caso de aqueles despachos que penhoravam valores excedentes. Não é? Isso, de certa forma, de devedores, não é? Isso veio se modificando e a gente sentiu nos despachos que os juízes faziam, porque eles passaram a responder também por atos que eles faziam que eram de jurisdição, mas que prejudicavam as partes, que prejudicavam os advogados. Muitas vezes os advogados eram arrolados em processos que não tinham nada a ver com o advogado, como se eles fossem parte. E isso era completamente descabido, o advogado se defende, o advogado faz. Só que agora, quem faz esse ato também responde. Né? E veio a legislação do abuso de autoridade. Né? Então, nós temos agora um respaldo legal que agregou valor ao trabalho da advocacia. Isso é muito importante. Para nós, como advogados, é muito importante. É uma lei recente, a recém está começando a ser aplicada, porque nós tivemos essa pausa da pandemia, mas eu acredito que ela vai ser muito mais explorada e vai ser muito mais utilizada pelos advogados agora, com essa volta da justiça, deixar de ser só virtual, com esse novo direito que a gente está se acostumando, né? Porque a ter os juízes nos foros, a ter essas coisas todas que a OAB vem batalhando. Então, acredito sim que essa legislação veio agregar muito e que essa mudança da mentalidade pós-pandemia também vem para melhor. Quando for melhor trazida, né? Porque por enquanto a gente ainda está ultrapassando essas dificuldades.
É bem difícil da gente tratar muitas vezes coisas muito simples, porque para nós são questões que estão ali descritas no nosso estatuto, que são direitos do advogado, que estão sendo tolhidos assim por questões discricionárias, não é? Então, isso tudo está sendo muito avaliado e muito tratado pela ordem, porque nós estamos, bem ou mal, na volta de uma nova realidade. Não é? Estamos com uma nova realidade e o nosso estatuto, assim como os códigos, não tratam de virtualização da forma como se fosse, como aconteceu agora, não é? E nós temos que fazer toda essa mudança porque virtual está aí, né? Não tem como voltar atrás e dizer, olha, Não nós tem não como queremos mais voltar. nada Não. virtual, nós queremos É o só novo normal que presencial. veio para ficar e quem não se adaptar a esse novo normal, a essa tecnologia, a facilidade que apresenta, infelizmente vai ficar um pouco ultrapassado, né? Não tem como. Exatamente isso, a facilidade. A facilidade é o que a gente está tentando Existe sim, facilidade. cada vez mais explorar. Só que essa facilidade ela não pode vir em detrimento do exercício da advocacia Claro. pleno, né? Porque, embora seja mais fácil tu fazer uma audiência virtual, quem tem que decidir se vai fazer a audiência virtual ou presencialmente, quem tem que dizer para o juiz a necessidade dessa audiência ser virtual ou presencial, é o advogado que conhece a causa. E essa voz é que a gente está tendo que gritar o tempo todo. Não, é o advogado que vai dizer para o juiz, é o advogado que tem que dizer se o cliente dele tem condições ou não de fazer tal prova dessa forma. Então, essa virtualização veio sim para o bem, mas ela nada substitui o humano, não é? Aquele olhar humano, de sentar numa sala de audiência, de ter uma conversa. E graças a Deus que não substitui, né, Terezinha? Que coisa boa, um abraço. Claro, isso é muito bom. Isso, e a cidade da advocacia foi bem isso, né? Todo mundo poder se encontrar, se abraçar, não é? Foi uma confraternização maravilhosa. Imagino que o grande sucesso tenha sido por causa disso também. Ah, com certeza. As pessoas estavam com muitas saudades umas das outras, né? A saudade do toque, do abraço, de confraternizar, de se ver. Realmente foi algo incrível, não é? Em relação à Escola das Prerrogativas, ela foi lançada em 2020. Quais os principais objetivos, doutora Karina? Então, em 2020, na gestão do presidente Ricardo Breyer, que hoje é nosso presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, nós, juntamente com a doutora Fabiana Bart, secretária adjunta da gestão também anterior, nós sentimos a necessidade de apresentar para os advogados as prerrogativas de uma forma mais clara, de uma forma mais trabalhada do que se faz nas universidades e nas faculdades de direito. Né? Nós fizemos a observação de que os advogados que chegavam à ordem muitas vezes desconheciam os seus direitos básicos, não é? Desconheciam como exercer a advocacia de uma forma plena. E o que a gente fez? A gente idealizou a Escola de Prerrogativas para que ela viesse a trazer esse conhecimento aos colegas. E mais do que isso, é que a união dos colegas seja em torno de prerrogativas, porque as prerrogativas fortalecem a advocacia. Um advogado que sabe como se portar, que sabe como pedir, que sabe como... Eu digo pedir no sentido pleno, porque ninguém chega pedalando, não é? A gente tem que saber focar no que é necessário, como se portar nos locais. Esse advogado, ele tem muito mais chances de ter sucesso na sua função que ele está exercendo ali, do que aquele que chega sem conhecimento de prerrogativas e muitas vezes acaba colocando os pés pelas mãos e acaba gerando uma situação de desconforto para todos e acaba sofrendo violência que nem seria necessária, nem seria uma questão, nunca a violência é necessária, tá? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes ele sofre violência por conta de não saber como agir,
com relação às suas prerrogativas, ao seu direito no trabalho. Então, a gente vislumbrou isso e resolveu criar a escola de prerrogativas para que os colegas tivessem esse acesso vindo da OAB. Porque nas dependências das universidades, isso é normalmente abordado numa cadeira de ética e prerrogativas, não é? Então, assim como nós achamos que ética é fundamental e tem que ser muito trabalhada e muito estudada, e aqui nós temos o nosso Tribunal de Ética e temos também diversos projetos que vão abarcar a ética, nós também entendemos que prerrogativas têm que ser falada e tem que ser ensinada e reiterada o tempo todo. Então, essa é a intenção da Escola de Prerrogativas. Ela foi lançada e o trabalho já está começando a se desenvolver novamente e tem que ser o carro-chefe, né, da OAB, porque prerrogativas diz tudo com a OAB e com a advocacia em si. Então, advogados fortes têm que saber de prerrogativas e para exercer a profissão, cada vez mais os advogados têm que ser muito fortes. Né? Então, essa é a intenção. Né? É fornecer aos colegas essa base para que as prerrogativas sejam sempre respeitadas e que a advocacia seja sempre cada vez mais forte. A doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IAS, colocou: parabéns ao grande trabalho que tens feito juntamente com a nossa diretoria da OAB. Doutora Sulamita Muito obrigada, Cabral. André. Já disse, né? Sou fã. Então, em relação ao núcleo de gestão estratégica do sistema prisional, o que você poderia falar? Desse espaço? Nós temos uma comissão específica. Eu vou falar superficialmente, porque também não é uma coisa que eu trate diretamente, né? Dando uma falha, tá dando uma pequena falha. Cortou um pouquinho? Eu estou sentindo que está cortando também. Bom, vou falar superficialmente, Terezinha, porque não é uma coisa que eu trato diretamente. A gente tem aqui na Ordem a Comissão de Segurança Pública, que é o doutor Ivan Pareta, nosso querido colega Ivan Pareta, competentíssimo, que leva essa comissão, né, que trabalha diretamente com esse núcleo. Participei de evento também, que trata do funcionamento desse núcleo, mas, como já disse, a importância dele para minha visão principal é não só a cidadania, toda essa questão assim, de tratar a gente de forma adequada, porque antigamente a gente tinha aquela questão dos presos amarrados em viaturas, a gente tinha a questão da falta de acesso aos presos, que eles passavam dias ali algemados nas viaturas, em situações precárias. Então, envolvia uma questão gravíssima de direitos humanos. O NUGESP veio para trazer a solução para isso também. Mas não só para isso, para nós advogados, ele veio para trazer essa solução quanto ao acesso aos presos e quanto ao trabalho. Agora, até a audiência de custódia é feita ali, já existe, já tem toda a estrutura para que a pessoa seja tratada de forma adequada, não é? Eu não estou falando de crime aqui, não acho que seja, acho que os direitos humanos estão aí para ser respeitados e todo mundo merece ser tratado de forma adequada. Então, claro. Essa NUGESP, esse projeto do NUGESP foi pensado juntamente com a OAB e ele veio para trazer para os advogados uma comodidade, entre aspas, porque não é uma comodidade só no sentido literal, para que o advogado possa exercer o seu trabalho num local adequado e que tenha as suas prerrogativas respeitadas. Então, é um mega projeto, já foi lançado, e a nossa Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Direito Militar, o Dr. Pires, estão muito envolvidos com todo esse trabalho. E me perdoem se eu esqueci de falar alguém que trate dessa área específica, mas me lembro agora desses dois que... Então, esse trabalho também diretamente ligado às nossas comissões de ordem, que muito nos orgulha. Bacana.
Antes de eu passar para as considerações finais, eu gostaria de dizer como está o IARS nas redes sociais. No Instagram estamos com 3.497 seguidores. No Facebook com 3.230. No Twitter com 565 seguidores. E no canal do YouTube com 1.022 inscritos. Estamos num sucesso absoluto no canal do YouTube. Nos últimos 28 dias tivemos 1.617 visualizações e até o momento 33.900 visualizações. Então esse acervo no canal do YouTube do IARS, esse acervo jurídico virtual, está realmente um sucesso e eu gostaria então de falar para todos, né, que esta live vai estar postada mais tarde no canal do YouTube do IARS e eu convido a quem estiver assistindo para se inscrever no canal e clicar no sininho para obter as notificações. Doutora Karina Poncheiro, muito obrigada a todos nós, trabalho de equipe. O que eu não lhe perguntei dentro do seu tema, que é tão importante? Olha, agora que tu me fez uma pergunta difícil, Terezinha. Dentro das prerrogativas, dentro da cidadania valorizada, da importância dos advogados para a cidadania. O que eu posso não ter lhe perguntado? Em relação à advocacia respeitada. A advocacia respeitada, na verdade, é uma consequência de uma sociedade justa, não é? Então, esse tema também foi escolhido por conta disso, né? Nós estamos aí com eleições que estão vindo, nós temos também a nossa Comissão de Direito Eleitoral, o Dr. Roger Fischer, é presidente, mas assim, eu acho que é interessante que a gente comece a fazer uma avaliação mais adequada da função da advocacia dentro da sociedade, não é? E eu acho que isso tem que começar pela OAB, e a gente sempre tem que ter essa fala, não é? Tem que ter a oportunidade de manifestar essa importância do advogado e de tudo que envolve a advocacia dentro da sociedade. Então, eu falei das eleições porque para dizer e reiterar que a OAB não tem partido político, que nós não temos um viés político, nós temos um viés da sociedade, a gente luta o tempo todo para que a sociedade seja respeitada. Então, essa questão apartidária é importantíssima porque ela agrega também, né? E essa importância também da união da advocacia nesse tema, assim. Então, a advocacia traz muita responsabilidade. E essa responsabilidade é o que a gente tem aqui na Ordem, nós como diretoria, e a gente tem essa noção, sim, de que nós somos uma vitrine para a sociedade e que nós temos um papel importantíssimo quando nós falamos pela sociedade. E os advogados unidos, só assim é que vai ser forte o suficiente para que a gente tenha a voz realmente do cidadão respeitada. Porque pequenas violações de prerrogativas, pequenos ataques à advocacia ou grandes ataques à advocacia, como a gente sofre diversas vezes e que a gente vem trabalhando aqui na Ordem e o tempo todo não deixando as coisas frutificarem, isso aí demonstra o quanto nós somos importantes na sociedade. Então, eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de falar em justiça. Ih, cortou? Sim. Cortou? Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho. A presença da procuradora Cristiane Neri, a procuradora municipal Cristiane Neri está aqui, também lhe saudando. Ah, querida Cristiane. Um abraço, Cristiane. Vou convidar a todos para participarem da plataforma digital do IARDS. Inscreva-se no canal do YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. A próxima live vai acontecer na segunda-feira, dia 22 de agosto, com a presidente do TJ do Rio Grande do Sul,
doutora Iris Helena Medeiros Nogueira, sobre as mulheres no Poder Judiciário, ao vivo pelo canal do YouTube do IARC. Doutora Karina Contiero, aguardo por uma mensagem final sua desta live brilhante, maravilhosa no dia de hoje. Então, Terezinha, Para mim está dando uma quero falha só... na sua fala. Para mim também. Para mim também. Eu estou ouvindo assim aos poucos. Mas enfim, foi um prazer estar aqui contigo nessa noite. É sempre um prazer conversar com o Iargues e pessoalmente contigo, né? Com a Ana Amélia, com a Sulamita. São pessoas que eu admiro muito pelo trabalho que vocês prestam e que têm um carinho especial, tu sabe disso, né? Então, eu te agradeço muito pelo convite. Agradeço também pela oportunidade de falar no mês da advocacia sobre essas questões que são nossas, né, que são tão importantes para o trato do nosso dia a dia. Eu quero, antes de encerrar, fazer uma saudação especial. Posso? Ao meu Claro. pai, que está assistindo a nossa live. Então, meu pai aí, Gilberto Silveira, um abraço, pai. Muito obrigada pelo prestígio. Então, muito obrigada, viu, Terezinha, por essa oportunidade. E falar para a advocacia, para mim, é sempre um prazer. Então, eu estou muito feliz em ver aqui diversos colegas assistindo. E conta sempre comigo, com a minha participação. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje contigo. Que alegria! Muito prazer ter lhe recebido aqui hoje. A doutora Cristiane Neri falou, que prazer te ouvir, Karina. Maravilhosa live, quero muito lhe agradecer pela sua participação na data de hoje e lembrar que esta live vai estar postada no canal do YouTube do IARG. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, gostaria novamente de lhe agradecer pela sua participação de hoje e pelo prestígio de todos que estão nos assistindo. Boa noite, doutora Karina. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.